Então, hoje, estamos novamente com o livro Monumento Eubiose. Vamos reiniciar a leitura que começamos na semana passada. Hoje vamos terminar essa leitura. Vamos reiniciar, para quem tem o livro, na página 116. O tema geral deste módulo aqui é paz, amor, sabedoria. E nós entramos num trecho da leitura que falou da paz entre os homens, falamos de raças, e agora estamos completando o subtítulo A História do Desconhecimento da Paz. Porque, como vimos, a nossa história humana é muito conturbada, atribulada, muitas guerras, muitas lutas, e o fechamento da leitura, no nível da eubiose, o nosso trabalho vai arrematar essas explicações. Então, vamos lá. Lendo o livro, vocês vão acompanhando aí mentalmente a página 116. A imposição do modo europeu de devastar inicia-se na América, em homenagem a Américo Vespúcio, com a chegada de Colombo, que encontra um povo novo em processo de construção, muitos remanescentes atlantes. Consta que Colombo chegou ao Haiti, recebido pela mulher cacique Anacaona, da tribo dos Taínos, pertencente aos Arauacá, povos que habitavam Cuba, Haiti, Jamaica, Porto Rico, Antilhas e Bahamas, e a qual lhes ofereceu amizade. Em uma festa onde 84 caciques regionais estavam homenageando a cacique mulher Anacaona, o governador espanhol ordenou que fosse queimado o local, com todos, menos Anacaona. Inclusive, aqui, esse trecho histórico, muita gente tributa Colombo estar ciente, Colombo também ter participado desse massacre, né? Dessa tribo, né? Esse pessoal dessa região. Mas nós vimos a linhagem do Colombo, vimos a linhagem do Cabral, vimos nosso mestre citar sobre a origem agartina desses dois grandes seres. Então, não acredito, é uma pena, né? Porque Colombo redescobre esses locais, recoloca no mapa e depois passa por chacinar, né, esses povos tidos como inferiores em relação a eles. Eu não acredito que Colombo estava ciente disso, tomou parte nisso, né, nessa parte aqui, como o livro aponta essas referências. Aí, aqui, como diz o texto, o governo espanhol acabou aproveitando aquela festa, atacou principalmente os caciques, líderes de tribos e subtribos, e poupou a cacique mulher Anacaona, mas que depois foi enforcada aos 29 anos de idade. Quando os espanhóis chegaram nessa nova região, havia mais de 1 milhão
de habitantes na ilha. Depois de 15 anos, a ilha tinha somente 60 mil pessoas. O processo de colonização da América do Sul e a Central, sabemos, sendo necessário, né, repetir. Poderíamos ainda citar centenas de outros povos. Vamos chamar a Camila. Oi, Camila. Bem-vinda. Chega aí. Boa noite, Paulo. Estou atrasada, desculpa. Boa noite, bem-vinda. Então, poderíamos ainda citar centenas de outros povos, os quais nem figuram nos anais da chamada história ocidental, mas que, a seu tempo, nada ficaram devendo em glória e poder aos impérios recentes. Mas é no mundo novo, na América, inclusive América, o nome verdadeiro de Américo Vespúcio era Alberico Vespúcio. Seus marinheiros, em 1504, é que lhe deram o nome de Américo, ou melhor, Amérigo, G de gato, Amérigo, proveniente da palavra Amérique, que era o nome da cadeia de montanhas da província de Chontali. Era um lago da Nicarágua. Em maia, significa país do vento ou país rico em ouro. Antes da chegada dos invasores, reinava a paz neste local, aqui para o lado da América do Sul? Não. Como exemplo, no México, o imperador azteca Ahuitzotl, repetindo, Ahuitzotl, que governou de 13 de abril de 1486 a 2 de setembro de 1502. Na cerimônia de inauguração, em 19 de fevereiro de 1487, do Teocalli, que era uma pirâmide encimada por um templo dedicado ao deus da guerra. O nome aqui é complicadinho, hein? Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Então, o imperador azteca mandou decapitar 10.000 prisioneiros de guerra. Qual a diferença, né, deste imperador azteca para o cruel Tamerlão, ou Tamerlão, que mandou construir uma montanha com 90.000 cabeças de prisioneiros? Era muita crueldade, né? Beirava, né, a estupidez. Ou ainda as lutas entre os Itzaes e os Maiapã, que era a capital dos maias, no Yucatán, México. Yucatán hoje é posto representativo que está ligado à cidade sul-mineira de Carmo de Minas, que iniciaram em 1224. Esse trabalho dos maias, 1224.
e se estenderam por 226 anos, até a destruição de Maiapã, em 1450. Pouco depois, Catum II Arrau, que é um período maia, né, de 1500 a 1520, aí chegam os espanhóis, pondo fim ao Império Maia. Por isso que, de certa maneira, quando damos aquela aula, né, itinerário de evolução, povos, raças, etnias, nós sempre dizemos, né, tudo tem um começo, atinge um crescimento, chega no limite, tem um patamar, uma certa estagnação e depois uma queda. É assim, raças, sub-raças, povos, etnias, tudo nasce, cresce, atinge o seu limite, seu apogeu, forma uma plataforma e depois cai. Porque nessa caída, em algum outro lugar, a lei divina está patrocinando, vibrando, preparando uma outra etapa, um novo começo, um novo progresso, uma nova base e uma nova queda. E assim se processa a lei do karma. Então, povos subjugando povos, aqui na América do Sul, aí chegam os espanhóis e fazem aquela rapa, né, entre astecas, toltecas, maias e outros povos mais. Continuando a leitura. Se escrevêssemos umas poucas linhas sobre cada uma das guerras que tenham causado centenas, milhares ou milhões de mortos, teríamos um códice das dores da humanidade. Com centenas de milhares de páginas, né, sobre guerras, lutas, conflitos, invasões. Somos muito bélicos, né? Muito agressivos. Hoje, século XXI, ainda somos horríveis, cruéis, mesquinhos, vingativos, ignorantes das grandes verdades, né? Tamanha, como está no texto aqui, tamanha a brutalidade, falta de consciência e ausência de paz que tem norteado a história. Hoje, a situação é semelhante. O número de mortes em guerras aumentou em 28% em 2014, em relação a 2013. Os gastos com guerras e violência equivalem a 13,4% de toda a riqueza produzida no mundo. A organização IEP, que é Instituto for Economic and Peace, Instituto da Economia e da Paz, analisou 162 países no ano de 2015, e destes, somente 11. E dentre esses 11 está o Brasil, que não estão envolvidos em nenhum tipo de conflito. Se considerarmos ainda que sempre
em períodos de total degradação e caos, a própria natureza reage através da ação de seus elementos ou do surgimento de doenças avassaladoras. Em 2 aulas do curso Peregrino, tivemos oportunidade de falar sobre isso. Chega uma hora, o planeta Terra se revolta e, karmicamente, o planeta reage para reequilibrar o que a nossa humanidade, de maneira ignorante, desequilibra. Aí vem tufões, maremotos, terremotos, incêndios, explosões, calores absurdos, frios absurdos, mudanças bruscas de temperatura que causam uma série de doenças e problemas. E aqui no finalzinho, né? Pestes, epidemias, doenças. E nós estamos num final de ciclo. Estamos terminando hoje o 4º dia cósmico da criação. Logo entraremos num 5º dia. Então, nós estamos num funil. Nós estamos num gargalo de final de 4º dia da criação. Há pouco tempo, tivemos a AIDS. Ela tem remédio para amenizar e segurar, mas ainda não tem cura. Agora veio o Covid, está balançando a humanidade, está limpando parte da humanidade. É assim, infelizmente. Nós cavamos, como seres humanos, nossas próprias dores, sofrimentos, angústias e covas, né? Sepulturas. Então, a lei reage e a lei tenta mostrar o quão pequeno nós somos perante o mundo, perante aquilo que ainda temos que crescer, evoluirmos e vivermos em harmonia. Continuando a leitura, temos um retrato da angústia da sociedade atual, que não tem parâmetros para acreditar ou ver um futuro que lhe propicie algo digno de ser chamado de vida humana. O planeta é grande, tem espaço para todo mundo, mas nem todo mundo tem casa, tem condição digna de vida. Século XXI, gente, já rodamos muito como humanidade. Este é o trabalho, é a obra, trazer esperança e a verdade, libertadoras para a humanidade. As areias, as florestas, os mares são pródigos em enterrar cidades, impérios, seus césares, reis, déspotas, jogando os detalhes de seus crimes na escuridão do passado, mas não os livrando, nem a seu povo, da pesada e equilibrante mão do karma, lei de perfeito equilíbrio e harmonia, ação, reação, reação devido à ação. Novo subtítulo: Núcleos emanadores da paz. Jogada nos abismos da ignorância, da decadência
e do ódio, a humanidade não percebe que constantemente ações são levadas a efeito para tentar devolver-lhe o estado harmônico. Oi, Irene. Boa noite. Bem-vinda. Então, repetindo aqui, olha. Jogada nos abismos da ignorância, da decadência e do ódio, a humanidade não percebe que constantemente ações são levadas a efeito para tentar devolver-lhe o estado harmônico. Oi, José Jalmides. Boa noite, bem-vindo à nossa leitura de hoje. Acomode-se e ouça a nossa leitura de hoje. Então, várias ações que são levadas a efeito para tentar devolver-lhe para a humanidade o estado harmônico de existência, reaproximando a humanidade daquela religião sabedoria original que norteia não somente um povo, mas toda a humanidade no coletivo. Para o restabelecimento da mesma, manifestam-se periodicamente, desde o seu surgimento, como fraternidade branca, em meados da raça lemuriana, os seres que tentam reduzir ou reconduzir o povo ao caminho do bem, do bom e do belo, trabalhando de maneira continuamente. Lembram na aula sobre raças, quando falamos da Lemúria, terceira raça-mãe, e aí dissemos que é na metade da raça lemuriana, para o final, é que começamos a ter um corpo físico mais próximo do que estamos hoje. Foi nos meados da terceira raça-mãe que houve a separação dos dois sexos. Tanto é que quando falamos de raça, de uma maneira alegórica, nós dizemos, na terceira raça-mãe lemuriana, nos tornamos machos e fêmeas. Na raça Atlante, nos tornamos homens e mulheres, para que nesta raça hoje ariana fôssemos semideuses e semideusas. Quantos de nós já somos semideus ou semideusas? Quem realmente tem o caráter de dizer: eu sou homem, eu sou mulher, quando na realidade ainda temos muito aqui no nosso meio machos e fêmeas. Olha o quanto nós estamos ainda atrasados evolucionalmente. Então, aqui no livro já diz, né? Já desde os meados da terceira raça-mãe, a lemuriana, hierarquias de seres divinos e superiores vieram ter até nós. Lembram da aula? Nos impulsionar, nos dar um empurrão evolucional, porque senão eu acho que esses seres, se não tivessem vindo, ainda estaríamos andando de quatro. Não tínhamos descoberto o fogo
e sua utilidade, e estaríamos ainda vivendo em grutas no meio do mato. Mas, pelo que lemos aqui, como na semana passada, não aprendemos nada. Somos de briga, somos de encrenca, matamos, queremos dominar outros povos, queremos escravizar. Tem tanto espaço, mas queremos o espaço do vizinho. O vizinho não briga, como alguns povos que nós vimos aqui, né? Preferem fugir, preferem ir para outros lugares, mas são seguidos, vão no encalço, querem matar, querem escravizar. É muita maldade, né? Continuando a leitura, na história manifestam-se esses seres divinos, iluminados, avataras, manus, seres ascensionados, grandes iluminados, manifestam-se em ciclos, seres e fraternidades, irmandades, que não têm outra função que não a de pregar o amor e a paz entre os homens. Desde os condutores pós-catástrofe atlântica, dos Noés da vida que apareceram, não o primeiro Noé, que é o Manu Vaisvasvata, mas outros, digamos, Noés se manifestaram. Aqui, inclusive, vem alguns nomes. Xixustros se manifestando na Babilônia. Deucalião, como grego. Duifá, como celta. Tamanduari, no Guarani. Zenca, na Patagônia. Tespe, Tarasca. Nata, como guatemalteco. Botica, Tibica. Mabibosbo, canadense. Nala, mexicano, etc. Vários seres em vários povos, épocas, comparados ao trabalho de um Noé. Reunir um povo, separar esse povo, salvar esse povo e repovoar regiões da face da terra. Até os grandes iniciados, já vimos alguns deles em nossa aula. Por exemplo, Ram, na Índia, Forri, na China, Odin, para os povos nórdicos, Pitágoras, Platão, que vamos repetir a quinta-feira, Pitágoras, Platão, Sócrates e Aristóteles. Esses aí já dá para entender muito. Apolônio de Tiana, Orfeu também na Grécia, Menés, Cundon, que é o Amenófis IV, Tutimés III e Hermés, eles no Egito, Quetzalcoatl com os povos maias, Manco Capac com os incas, Jeoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, Zoroastro na Pérsia, Buda, Krishna, Ramakrishna na Índia, Moisés,
junto aos hebreus, Keskalandug, na Suméria, Ninurta, Apau e Kur, também na Suméria. São Paulo, profeta para os cristãos, Ptolomeu Lago, Sóter, o Salvador, Numa, Flávios e Antoninos em Roma, Afonso X na Espanha e outros, e alguns completamente anônimos, desconhecidos da história. Fraternidades secretas têm mantido essa tradição da vinda, apoio, proteção destes seres ao longo dos milênios, longe dos vilipendiadores e invasores, acompanhando o caminhar da evolução dos povos. Simlá, Srinagar, Gartok, Ladakh, Lé na Índia, Naringol e Urga na Mongólia, Lhasa no Tibete, Shigatse ou Shigatse no Tibete, Monte Líbano no Líbano, El Caíra, Karnak e Luxor no Egito, Baalbek na Síria, Caleb na Líbia, Chichen Itza no México, El Moro, Estados Unidos, Machu Picchu no Peru e, finalmente, Boaçucanga, Parimã, Ararat, no Roncador, e Monte Morebe, em São Lourenço, Brasil. Vinculadas a essas fraternidades, ordens operativas, secretas, atuando no mundo. Exemplos de algumas ordens: Ordem do Dragão Azul, Ordem do Dragão Vermelho, Ordem do Dragão de Ouro, Ordem dos Quichuas, Ordem dos Tezental, Ordem dos Aimorés, Ordem dos Guaranis, Ordem do Sol, Ordem do Iucatã, Ordem dos Irmãos de Fogo, Ordem dos Magos da Caldeia, Ordem dos Irmãos Asiáticos, Ordem dos Teurgos do Egito, Ordem dos Irmãos Africanos, Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, com Cunaton no Egito, Ordem dos Irmãos de Pureza, Ordem dos Nazar, aonde ficou Jesus criança, Ordem dos Monges do Santo Graal, Ordem dos Essênios, também Jesus, Ordem dos Terapeutas, Ordem dos Irmãos BJ, no Tibete, Ordem dos Templários, Ordem da Cruz de Malta, Ordem da Cruz de Cristo, Ordem de Avis, Ordem de Maris, também chamada Ordem de Melquisedeque, Ordem dos Monges Construtores, Ordem Rosa Cruz, Ordem Maçônica e, por fim,
Ordem do Santo Graal, que está ligada à eubiose, Ordem do Ararat, ligada diretamente à Ordem de Maitreya. Essas três últimas, Ordem do Santo Graal, Ordem do Ararat, Ordem de Maitreya, no Brasil, ligadas à eubiose, como escola iniciática. As ações dessas ordens e de seus membros é que impediu que a humanidade chegasse a um ponto de não haver mais retorno, no que diz respeito à sua própria salvação e à aquisição de consciência. Ao longo de milênios, essas ordens, e mais algumas aqui não citadas, seguraram para que a nossa humanidade não se destruísse totalmente. Fizeram barbaridade à humanidade assim mesmo? Fizeram. Mas através dessas ordens, desses grandes seres, segurou, não deixou chegar na nota zero para que a humanidade fosse aniquilada desse padrão evolucional. Então, sempre ainda resta uma pequena brecha de esperança e de consciência. E estamos vendo hoje não só o mundo, mas o Brasil também, entrando na pilha de briga, complicações, é o jornalismo, é a política, é o direito. Está complicado, né? Ninguém quer entender mais ninguém. Mas é um final de ciclo. Temos que vencer esse período. Repetindo aqui, as ações dessas ordens e de seus membros ao longo dos tempos é que impediu que a humanidade chegasse a um ponto de não haver retorno, no que diz respeito à sua própria salvação e aquisição de consciência. Todas essas ações tiveram por núcleo, por foco irradiador, o Oriente, principalmente o Tibete. É de onde vem a linha cultural, filosófica, esotérica, espiritualista da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tenhamos muito orgulho de estarmos dentro desta escola, vibrando junto com essa escola. Mesmo que ainda não entendemos quase nada, volta e meia chutamos o balde, mas estamos dentro dessa escola, ouvindo, participando, fazendo parte desse corpo manifestado ciclicamente na face da Terra. E o grupo que está por entrar aí. O comando da direção evolutiva da humanidade hoje nos mundos subterrâneos, nos mundos interiores. Após o fim da civilização Atlântida, pois até então Atlântida, o governo oculto do mundo, estava na face da Terra, estava na superfície. E após Atlântida, Agartha e toda a sua estrutura interiorizou-se nos mundos subterrâneos. A direção evolutiva do ciclo até o início do século passado, 1921, sempre foi do Oriente, o comando,
até 1921, estava sob orientação do Oriente. Primeiro, a cidade de Ladakh, na Índia. Depois, no Tibete. E de lá para cá, no Ocidente. Se lembram de 1921? Já demos essa aula também. Uma aula palestra extra. Foi a fundação material da eubiose. 28 de setembro de 1921, às 15 horas, em Morebe, que é o nome que damos para a montanha na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, a direção evolutiva do ciclo transfere-se para o Ocidente. No Brasil, considerado esse momento como a fundação espiritual da obra em que está empenhada a Sociedade Brasileira de Eubiose. Passando, então, a partir de 28 de setembro de 1921, passando, então, o Brasil a ser o santuário da iniciação moral do gênero humano a caminho da sociedade futura. Em 10 de agosto de 1924, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, é fundada pelo professor Henrique José de Souza, que havia estado na cidade de Ladakh, na Índia, em 1899. E lá também realizando a fundação cíclica da obra do Eterno na face da Terra. Essa fundação foi dupla. Ele e Dona Helena, na ilha de Itaparica, Bahia, ali tiveram o primeiro contato com o Eterno, tomando consciência do porquê eles haviam nascido, porque eles estavam se encontrando e a missão que eles juntos teriam num futuro muito próximo. Aí, mais tarde, vocês vão conhecer a história da viagem que o casal jovem fez para o Oriente. E lá no Oriente, num determinado momento, em Ladakh, há um cerimonial que novamente se realiza a fundação, né? Como se diz? Corrobora, né, esse ato em Ladakh com a fundação cíclica ou histórica da obra da eubiose. Então, a fundação, uma instituição em 10 de agosto de 1924, fundação material, física. A nossa instituição recebe o nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. A quinta rama das confrarias budistas do norte da Índia e do oeste do Tibete. Tem alguém levantando a mão aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? As perguntas ficam para o final, depois, inbox. Ou a pessoa, sem querer, apertou aí.
Está com o cursor clicado na mãozinha, pedindo perguntas a ele. Fechei. Então, repetindo aqui, a quinta rama das confrarias budistas do norte da Índia e do oeste do Tibete, que tem por função dar cobertura às atividades a serem agora realizadas no Brasil. É o itinerário de Ó, cumprindo o seu ciclo, o seu caminhar pela face da Terra. Lembram? Caminhar de leste para oeste, de oriente para o nosso ocidente. É uma ocasião tão importante para os destinos do mundo, que até as 7 linhas de adeptos do Pramanta, então são as 7 linhas de altíssimos e excelsos seres do momento padrão evolucional, que movem-se, se movimentam, vibram para que tudo ocorra o melhor possível. Por exemplo, a linha dos Serapis do Egito passaram aqui para o Brasil. E a linha dos Najib passaram do Brasil para a Rússia. Dharana, primeiro nome da eubiose, nasce sob a orientação direta das fraternidades de Naringol e Gartok, duas fraternidades a oeste do Tibete, no caminho entre Shigatse e Lé. Srinagar, na Índia, Caxemira, Simla, no Himalaia, e Allahabad, na Índia, estado de Uttar Pradesh, todas sob a orientação da cidade de Thakuri, na Mongólia, onde se encontrava o 31º Buda vivo. O 32º manifestou-se no Brasil. Em 31 de dezembro de 1925, uma mensagem é enviada para nós, para Dharana. E diz a mensagem, abre aspas, a Confraria Branca de Kashmir, Srinagar, por ordem superior de BJ, reconhece no Swami Henrique José de Souza não só o venerável dirigente da quinta rama, com sede no Brasil, como também o seu único e legítimo representante para toda a América do Sul, com plenos poderes de ação, em virtude de se achar em condições de contribuir para o grande trabalho de regeneração social, fraternidade mundial e preparo para o advento do Supremo Instrutor do mundo. Fecha aspas. Aproveito a oportunidade para lançar uma bênção a todos os que aderirem a este grande trabalho a favor da paz, da sabedoria e do amor
entre os homens. Justus et perfectus, tal ram. Em 8 de maio de 1928, Dharana muda sua denominação para Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem ao movimento fundado por Helena Petrovna Blavatsky. Em 28 de setembro de 1969, Dharana, depois Sociedade Teosófica Brasileira, muda seu nome a partir de 1969 para Sociedade Brasileira de Eubiose, nome que já vinha sendo preparado, trabalhado com muito egrégora e vibração no âmago da instituição, desde o ano de 1935. Nessa data, o dragão volta sua face para o poente. Surge a nova missão, a obra em que está empenhada a eubiose nesta era de Aquários. Trabalhar em prol do dealbar de um novo ciclo de paz, amor, sabedoria e justiça na Terra, permitindo a manifestação cíclica do grande Avatara, que aqui em cima nós lemos, Supremo Instrutor do Mundo. Subtítulo: Paz, Amor, Sabedoria. Aqui, com relação ao dragão que estava olhando no Oriente, e agora, através do itinerário de Ó, do caminhar evolucional do Oriente, veio para o Ocidente, o dragão gira e agora olha para o Ocidente. E existe uma lenda, uma mitologia, que quando o dragão virou do Oriente para o Ocidente, com a cauda dele, ele derrubou 22 estrelas na Terra. 22 estrelas. Foi enviado os 22 arcanos maiores. É por isso que, próximo à constelação do Cruzeiro do Sul, existe uma grande mancha escura, chamado na astronomia de saco de carvão. Porque ali tem estrelas, nossa, mas estão bilhões de anos-luz distante. Então, quando olhamos o céu, vemos as estrelas normais, o Cruzeiro do Sul e uma mancha escura, praticamente sem estrelas. É o famoso saco de carvão, que numa das palestras extras que eu programo às quartas-feiras para vocês, falaremos, né, da constelação do Cruzeiro do Sul, e uma outra, falaremos sobre a simbologia da bandeira brasileira, sua geometria, suas cores, seus grandes, né, valores encerrados nesta maravilhosa nossa bandeira. Está programado essas aulas, tá? Depois ainda vou confirmar mais essas duas na nossa programação, às quartas-feiras.
Tanto é que amanhã, próxima quarta-feira, amanhã, é a terceira e última aula sobre o tipo sanguíneo, tá bom? Já demos duas, vamos fechar esta trilogia sobre os tipos sanguíneos amanhã, quarta-feira. Subtítulo: Paz, amor, sabedoria. Paz, amor, sabedoria é o brado que se lança a todos os homens, a caminho de um estado de consciência condizente com o novo ciclo. A lei que a tudo e a todos rege manifesta-se na forma de paz, amor, sabedoria e justiça. Não há como a humanidade experienciar a paz real, a paz positiva, sem ter em si amor e sabedoria. Sempre dizemos, né? Uma tríade. São três coisas. E como três coisas, se faltar uma, já não é uma tríade. Então, aqui, de que vale a paz se não temos amor e sabedoria? De que vale o amor se não temos a paz e a sabedoria? De que vale a sabedoria se não temos paz e não temos amor? Acima das paixões animais que dividem os homens, há a religião. Religião, religare, religação. Religião é o que liga, ou religa. Religa de homem a homem, chamada fraternidade. Da fraternidade nasce o amor fraterno. Do amor fraterno nasce o amor universal. Amor a todos os seres. Amor a todas as coisas. Nesse momento, o conhecimento já terá se transformado em sabedoria, porque são três palavras muito parecidas, né? Inteligência, conhecimento e sabedoria. E então, a paz interna acontecerá naturalmente, exteriorizando-se, contribuindo e agindo para a criação da paz para todos. A ausência de fraternidade, a ausência de amor fraterno, impede que a sabedoria divina aconteça em cada um de nós. A paz se faz com amor e sabedoria. O amor acontece quando existe a sabedoria e a paz. A sabedoria só existe se houver amor na aplicação dos conhecimentos, em um ambiente de paz. Se isso acontecer, o homem tem em si a harmonia. Enquanto isso não acontecer, o homem vive na anarquia, tanto interna como externa. Do equilíbrio entre paz, amor e sabedoria, nasce a felicidade humana. Isso é uma decorrência muito simples, pois o amor e sabedoria, unidos, são a força, a energia e a suprema irradiação na substância de Parashakti. Por isso que uma das tríades que ensinamos vocês no curso peregrino, já no início, é vontade, amor, sabedoria juntos e atividade. Olha a triangulação. Vontade como princípio, essência divina, vontade,
amor, sabedoria e atividade. Do amor equilibrado com a sabedoria nasce a paz. E este conjunto de forças entrelaçados e unificados tem como primeiro aspecto exterior a bondade, característica indispensável a todos os seres, principalmente aqueles que estejam em um caminho de iniciação, pois a aquisição ou prática do conhecimento sem bondade torna nula toda e qualquer ação, seja ela o próprio estudo, yoga ou atividade templária. Sem bondade, o conhecimento embrutece e o amor é reduzido a sinônimo de paixões, tendo como resultado a guerra interior. O lema da eubiose, spes messis in semine, só pode ser levado a efeito por quem saiba o significado de paz, amor, sabedoria. Spes messis in semine, frase latina que traduzido é: a esperança da colheita reside na semente. Pois, se assim não for, paz, amor, sabedoria, nenhuma esperança acompanhará aquela semente. Pois, além de nela não haver nada de novo ciclo, ainda mesma será lançada em solo árido, astral, infrutífero, né? Solo árido, astral, das dores do passado, não no fértil solo búdico da era do grande Maitreya. A vivenciação da paz, como derivada do amor-sabedoria, é a única forma de o ser humano não experienciar a solidão, pois aqueles que não têm paz vivem sozinhos, em si mesmo, e, ao contrário, aqueles que vivem a paz são um com o todo. A bandeira da eubiose é o branco alvinitente da paz universal. Por isso, o hino oficial da Sociedade Brasileira de Eubiose se chama Alvorecer do Novo Ciclo. E um pedaço muito forte deste hino oficial diz: paz, amor, sabedoria. Nossa legenda adorada vibra altiva na bandeira que por nós foi desfraldada. A paz universal está naquele que vem ao mundo implantá-la entre os homens, mas antes há que acontecer a criação da ambiência, que é o amor, sabedoria. Temos que preparar o solo. Quando vier um grande ser, o solo está preparado. Ele joga só a semente e vai germinar um novo estado de consciência. Então, há de acontecer a criação da ambiência. E essa ambiência humana é amor, sabedoria. Criação da consciência, para que o que ele diz seja compreendido e sentido.
hoje há um conceito muito interessante de mediação da paz humana. Disse que a paz é a ausência da violência e a ausência do medo da violência, mesmo sendo uma colocação naturalmente limitada, se a analisarmos esotericamente, vê-se que a paz, mesmo a paz humana do dia a dia, depende muito mais do próprio ser humano do que do meio que o cerca. Pois, como a escala de medição da paz é a ausência do medo, e como o medo só pode ser aceito, mantido e alimentado pela própria pessoa, percebe-se que viver sem paz, na verdade, é uma opção nossa, né? A razão de as pessoas optarem por viverem sem paz é que cabe a cada um descobrir, pois o dealbar do novo ciclo já aconteceu, é real e está visível para todo aquele que queira ver, basta olhar na direção correta. Nossa escola, nosso trabalho, todo o conhecimento deixado pelo excelso professor Henrique José de Souza. Disse o professor Henrique José de Souza, abre aspas, a melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem, nem com o mal, mas com o dever, pois nele não há nem bem, nem mal. No dever há, sim, a verdade, o amor, a sabedoria e a justiça. Fraterno abraço a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. É o trabalho da eubiose. Além da legenda, né, spes messes in semine, a esperança da colheita reside na semente. Semente não é só a criança, a ideia de futuro, ideia de porvir, não. Nós também somos sementes. Ainda há tempo, porque a semente pode ficar adormecida séculos, milênios. E a hora que ela cair em solo fértil, nas condições corretas, ela germina, ela cresce. E todo aquele potencial interno dela, ela aflora e expande. Nós, na eubiose, como uma escola iniciática, estamos tendo essas lições, essas aprendizagens, entendendo como a lei se processa. Várias reencarnações, já vivemos em várias épocas, vários momentos, estamos acumulando experiências, bagagens, conhecimentos. Só que cada existência temos que fazer um pouco mais e melhor, para que cada vez reencarnemos com possibilidade do avançar e não reencarnar para pagar karma, quitar dívidas que ficaram lá no passado, enquanto ainda estou resgatando karma ruim
de vidas passadas, estou perdendo tempo aqui nesse momento. Lembram da aula passada? Destroem et constroem. Destruir para construir melhor. Destruir ideias, conceitos errôneos. Destruir maus pensamentos para reconstruir uma estrutura melhor. E nada melhor do que, além de entendermos a esperança da colheita reside na semente, é as 3 palavras muito forte já no peregrino, no hino social da eubiose, quando temos atividades externas, tocamos o hino alvorecer do novo ciclo. E aí o hino, né, enaltece a paz, o amor, sabedoria. Nossa legenda adorada. Vibra altiva na nossa bandeira. Então tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter sabedoria. Queridos irmãos, terminamos a leitura do livro, lemos algumas partes ao longo desses meses. A semana que vem, terça-feira, voltamos para o livro Os Mistérios do Sexo. E vamos ler uma parte que fala sobre arcanos, porque demos há pouco tempo a aula sobre os arcanos. Agora, né? Demos há pouco tempo, sábado passado. Não, desculpa, foi a outra semana. Nós demos. E aí, quando terminarmos na próxima terça-feira a leitura do livro Os Mistérios do Sexo, deveremos entrar num novo livro do professor Henrique, que é Eubiose, a verdadeira iniciação. Tá bem? E vamos lê-lo, né, até terminarmos aí o curso peregrino, que deve se encerrar, né, no dia 7 de agosto. Tá bom? Aí, dia 21 de agosto, começa uma nova turma num novo curso peregrino. E quem quiser continuar acompanhando esse novo curso, será sempre bem-vindo, tá bom? Amanhã, nossa última e terceira palestra sobre o tipo sanguíneo. Muito importante conhecer o nosso tipo sanguíneo, conhecer os alimentos que fazem bem e fazem mal para cada tipo sanguíneo, e também, amanhã, arrematando todos esses conhecimentos, que essa aula sobre o tipo sanguíneo completa o estudo sobre raças mães. Ok? Tá bom? Ok, Paulo, gratidão, muito bom. Obrigada, Paulo. Boa noite, meu irmão. Obrigada, Paulo. Beijos a todos. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço.